compartilhamos aqui muitas maneiras criativas para trazer a inovação para dentro da sala de aula, não é mesmo? Com certeza, Lavínia. E para aprofundar ainda mais essa temática, vamos chamar agora nossos convidados para compormos o painel Inovação. Por favor, Fernanda, pode novamente subir ao palco? Convido também o psicólogo, professor de matemática, escritor e mestre em educação. Ele é palestrante nacional e internacional. Possui uma coluna semanal na RPC TV, afiliada da Rede Globo no Paraná, na qual discorre sobre educação e comportamento. Sobre estes temas, é também comentarista de rádio há 12 anos e autor de mais 10 livros. Ele também recebeu o título de cidadão honorário de Curitiba. Professor Marcos Meyer, por favor, E para completar esse grupo, convido o professor Jean Sidiel. Por favor, suba ao palco. O Jean é cofundador da Escola de Criatividade, organização especializada em consultoria, projetos e educação corporativa em criatividade e inovação aplicada aos negócios e ao desenvolvimento pessoal. Relações Públicas pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Administração em Marketing pela FAE e Marketing Internacional pela University of North London. Pai de 2 meninas, montanhista, empreendedor por natureza e escritor em evolução. O Jean tem mais de 20 anos de experiência em marketing e inovação, com um certificado pela Universidade de Stanford. Está envolvido em projetos de educação para a criatividade, economia criativa e empreendedorismo. Ele também é palestrante e colunista do jornal Gazeta do Povo e é assessor para o programa Transforma Educação do Comitê Olímpico Internacional. E para dar início ao painel, pedimos que você, Jean, nos conte brevemente sua experiência que o envolve criatividade e educação e, na sua sequência, o educador Marcos Meyer será o mediador e conduzirá o restante do painel. Funcionando? Esse tá. Esse também. Então, Querido, só rapidinho antes, Jean. Como é que vai funcionar esse painel? O Jean vai ter um momento agora para fazer uma apresentação do trabalho dele e logo em seguida a gente retorna, forma a mesa novamente para daí fazermos um painel. O que seria isso? A gente vai aqui conversar sobre as perguntas que vocês tiverem. Então a Fernanda já fez a sua apresentação hoje de manhã, o Jean faz agora e eu não faço nenhuma. Mas depois a gente volta, retoma essa formação aqui para conversar com vocês a respeito de criatividade e inovação, ok? Então, Jean, é com você. muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fernanda. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bem. É um prazer estar aqui. Eu me sinto em casa com o pessoal das cooperativas, com o Cicobi, Sicredi. Eu só queria passar outro slide. Aí. Há muito tempo a gente tem feito trabalhos com cooperativas de todo o estado e todo o país também, e a gente fica muito honrado. A gente tem visto histórias incríveis de cooperativismo, de criatividade, inovação. Eu aprendi a conhecer muito o mundo cooperativo a partir de vocês. Principalmente nos últimos 3 anos, eu tenho feito muito trabalho com jovens, que me dá muito prazer, né? Não só por ser pai, mas por ser uma missão minha quase, trabalho com educação também, pois me sinto um educador. Eu tenho aqui 30 minutos, no máximo 40, para falar com vocês. Eu vou cortar alguns slides no meio do caminho, não se preocupe também, tá? Eu falo muito. Eu quero chegar a alguns pontos importantes, porque eu ouvi a Fernanda hoje de manhã, vi que ela falou coisas muito interessantes sobre inovação, conheço já o Marcos de longa data também, então não quero ficar repetitivo alguns termos, então algumas coisas eu vou pular, tá bom? Para a gente acelerar e alguns pontos que acho que vocês vão gostar também. Eu queria falar um pouco sobre educação, trabalho e filhos na era da criatividade, um pouco da minha experiência profissional e também minha experiência em casa, né, com as minhas filhas. Eu sou o Jean,
fundador da Escola de Criatividade, essa empresa que tem já 10 anos, fundada por mim e pelo Eloy Zanetti. Não sei quem conhece o Eloy Zanetti aqui de longa data. O Eloy é um profissional de marketing muito reconhecido, fez grandes campanhas Bamerindos, Boticário, aquela o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos, uma boa. Você lembra disso? Tem muita gente que lembra o Bamerindos e esqueceu já do SPC, mas lembra o Bamerindos, né? O Eloy, com grande prazer, a gente fundou junto a escola com o objetivo de trabalhar criatividade, processos criativos para inovação, e não necessariamente inovação. Eu vou explicar o porquê, tá? Isso, eu não quero falar, o gurizinho, fiquei com pena, ele falou um currículo gigante, eu nem gosto de dar aquele currículo inteiro, eu acho que não é isso que importa. O que eu prefiro muito é falar sobre minha questão pessoal, quem eu sou, né? Até porque quando eu chego numa palestra ou num curso que eu dou de criatividade e inovação, eu chego para as pessoas e falo assim, gente, vocês, eu não estou falando com CEOs de empresa, com PhDs, com doutores, com mestres, com professores, estou falando com pessoas. E eu gosto de me apresentar assim, me desconstruir um pouco, o currículo que é importante, aprendizagem, currículo, claro, conhecimento, mas eu quero falar muito mais sobre comportamento para a criatividade, qual é o papel nosso na inovação de cada um de vocês, professores, e a influência que vocês têm em relação às crianças e jovens, né? Então eu vou falar muito mais sobre a minha visão pessoal. Então esse sou eu aqui, Jean, casado com a Tati, pai da Júlia e da Giovana. A Júlia agora tem 11, essa foto já está velha. A Júlia mais velha tem 11 e a mais nova tem 8. Inclusive ontem, falei com a Fábio, outra estava no hospital, ela operou amidalite. Amígdalas, quase que eu não consegui vir hoje. Coisas de pai, né? E eu gosto de me identificar assim, pai da Júlia e da Giovana, montanhista, adoro futebol, gosto de esporte, não sou muito bom em zumba, péssimo, zumba adoro a natureza, adoro estar no meio ambiente, sou um cara, adoro piada, eu sou mais, isso mais me define do que aquele currículo que vocês ouviram lá. Mas antes de entrar na parte das minhas filhas, algumas experiências que eu tenho tido em relação à educação e criatividade, eu queria fazer uma contextualização de uns 15 minutos antes, eu vou pular essas partes, tá? Mas é importante essa contextualização, e eu quero fazer uma pergunta para vocês, bem simples. Quem aqui se considera uma pessoa extremamente criativa? Tem uma lá. Tem uma lá. Ok, vamos tirar o extremamente. Fica mais fácil? Quem se considera criativo? Já melhorou. Mas olha que interessante. Essa pergunta a gente faz desde o início da Escola de Criatividade e é interessante porque só a partir mais ou menos 10% das pessoas realmente levantam a mão. E olha lá. Por quê? Alguém tem uma explicação para isso? Tudo bem, o extremamente pode ser meio que, né? O cara vai me chamar no palco, vai contar uma piada, vai dançar zumba aqui, né? Tipo, não. Por que as pessoas não respondem, sim, eu sou criativo? Agora, se eu perguntar para vocês, quem aqui é pensador? Espera aí, gente. Quem pensa aqui, vamos lá? Quem é pensador, né? Sócrates diz o seguinte, para ser um pensador, considere-se um pensador. Para ser criativo, considere-se criativo. É o primeiro passo para que a gente se identifique como seres criativos. Não existe esse negócio, eu não sou criativo, o criativo é o cara do marketing, da comunicação, né? O palhaço, o cômico, o músico, né? O ator, esses são criativos. O artista, o pintor, não, eu sou engenheiro, eu sou psicólogo, eu não sou criativo. Aí é melhor deixar o trabalho, não, aí. Então, por que acontece esse bloqueio inicial na nossa mente? Primeiro a família, eu sempre falo assim, nós pais aqui, acho que tem vários pais, mães, sempre tem mães aqui. Primeiro bloqueio do processo criativo é quando o filho chega para a mãe, para o pai e fala assim, mãe, olha o meu carneiro voador que eu desenhei. Aí a mãe fala, não filho, carneiro não voa. É o Pequeno Príncipe, né? Fala, olha a jiboia que engoliu o elefante. E aí o adulto olha e, não, é um chapéu. Não é um elefante. Então a família é o primeiro grande cerceador e a gente tem que cuidar disso. O adulto, né? Pai, a mãe. Depois a escola.
Também aquela escola tradicional, que ainda mantém os padrões, que tenta colocar aquelas crianças diferentes e diversas no mesmo funil, ela também é um cerceador. E finalmente a empresa, né, uma organização, fala assim, temos que inovar. A gente ouve inovação tudo que é lado, né? Só que pouco acontece, porque na hora de inovar, você olha, vamos inovar, mas vamos seguir essas regras muito firmes. Não pode errar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E aí as pessoas não inovam. As pessoas não vão arriscar. Então são 3 fatores importantes. Então a criatividade ela não depende de perfil, de eu sou isso, sou aquilo. Não. Você pode ser menos ou mais criativo, mas você é criativo. Todos nascemos criativos. As crianças nascem criativas. Nós nascemos criativos, né? Agora eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, que é importante. Enquanto eu faço essa pergunta, eu queria que você colocasse aquele vídeo. Essa pergunta é a seguinte: o que você quer ser quando crescer? É uma pergunta, olha, eu acho, inclusive, como eu fui professor há muitos anos também, nem dou aula em pós-graduação e tal, e uma coisa que sempre me incomodou de fazer pergunta para criança, assim, o que você quer ser quando crescer? Você já quer acelerar o crescimento da criança, o que você quer ser? Mas é inevitável, essa pergunta vem, né? Da escola, do tio, do avô, do pai, da mãe, sempre vem. E é curioso, né? Eu queria que vocês vissem esse vídeo. Pode pôr o vídeo das crianças lá para mim, por favor? Vamos lá. Eu fiz esse vídeo, eu fui na escola das minhas filhas e gravei lá umas 20 crianças, tá? Médica, veterinária e tenista. Professora e médica. Também ginasta. E também eu quero ser astronauta, médica, engenheira mecânica, cientista, bióloga, Muito bem. O que vocês viram nesse vídeo? Algumas palavras. Médica, mas o que vocês viram? O que vocês perceberam? Sonhos. Pureza. Mais de uma profissão. Pureza. Imaginação. Espontaneidade. Admiração, criatividade. Esperança. Oi? Inocência. Alegria. Bom, gente, eu podia finalizar a palestra aqui e falar assim, isto é pensamento criativo. Sonho, imaginação, possibilidades, inocência, não tem medo de falar 5, 10 profissões. Ela fala, né? Isso é uma prova, a gente tem estudado muito sobre isso, e claro que eu tenho 2 cobainhas em casa, que eu faço perguntas direto para elas, e elas me perguntam um monte. Isso é interessante, porque quando eu não vou fazer aqui, porque não vai dar tempo, mas eu jogo a pergunta antes para os adultos, e a mãe coisa, o que você quer ser quando crescer? Antes de mostrar o vídeo. As pessoas não falam nada. Aí falam, não, já cresci. Aí geralmente o adulto fala o quê? Uma coisa. Aí quero ser, pode ser até coisas legais, feliz. Não precisa ser, eu quero ser rico, milionário. É bom, mas eu uma vez fui num banco lá em São Paulo, era assim, a maioria bem sucedido, rico, milionário, só isso que eles queriam ser. Mas às vezes eu cheguei em um lugar, quero ser feliz, quero estar bem sucedido, quero ter uma vida boa, plena, mas é uma coisa. E a criança, ela abre. O jovem, ele pensa divergente, né? Nós pensamos convergente. Então, à medida que a gente cresce, a gente começa a limitar possibilidades criativas. A gente começa a limitar, e aí a gente põe, eu não sou criativo. Criativo é pro músico, é pro palhaço do brincadeira, né? E a criança, ela não limita. E aí que está uma grande responsabilidade de nós, pais e educadores, como não limitar essas possibilidades. Como dar vazão a elas, né? E aí o mundo cai de em cima da gente, né? 1.500 CEOs, 60 países e 33 indústrias em todo o mundo identificaram a criatividade como a competência número 1 para os líderes e empreendedores atuais. Acima de liderança, acima de assertividade, produtividade, eles elegeram criatividade como a competência que eles mais precisam no mercado de trabalho. É claro que não tem como a gente dissociar a educação do trabalho. A educação é muito diferente, inclusive é um assunto que trata aqui com mais calma, né? Mas
Isso é uma realidade atual. Pessoas querem gente mais criativa. Não basta só o conhecimento. Eu preciso de criatividade, de possibilidades. Então, falando em criatividade, olha aqui rapidamente, não vou entrar nisso, a Fernanda até tocou nesse assunto. Em 2020, olha os 10 principais habilidades que o Fórum Econômico Mundial elegeu para os jovens atuais, enfim, os futuros trabalhadores desse país e do mundo. Resolução de problemas críticos, pensamento crítico, a Fernanda falou disso, criatividade, gerenciamento de pessoas, inteligência emocional. São 10 habilidades mais cruciais que eles elegeram e que não tem nada a ver com o mundo que a gente vive hoje. Quase. Que a gente está acostumado ou que a gente foi educado para. Né? E aí, uma pesquisa recente em 2010, foi publicada no Newsweek, a América está preocupada com a crise de criatividade dos jovens americanos. E eu coloquei só algumas razões principais aqui, que eles chegaram a essa conclusão. Por que os jovens estão menos inovadores nos Estados Unidos nos últimos 20 anos? Crianças com agendas superlotadas, pouco tempo para o lúdico e para o brincar, escolas que insistem no velho sistema para formar padrões, pouco espaço para o pensar criativo, soluções de problemas, e capacidade empreendedora muito restrita ou pouco estimulada no ambiente escolar. Tá? Eu vou pausar aqui, falando um pouco agora, só para fechar essa contextualização, eu queria falar um pouco de por que essa inovação, por que a criatividade é importante nesse aspecto, por que esses passos são importantes. Primeiro, a inovação, se fala muito dela, mas pouco se vê na prática. A experiência que a gente tem tido em diversas empresas, diversas organizações, Brasil inteiro, a gente vê muito pouca inovação na prática. A gente vê muito discurso e pouca prática. E isso acontece também com escolas. Muito. Né? As escolas têm aquele discurso bonito, instalações bonitas, e quando você vê dentro da sala de aula o que o professor está fazendo lá dentro, é muito diferente daquele discurso que está sendo aplicado lá. Somos inovadores. É muito fácil falar, somos inovadores. Não é isso? E existe muita estratégia de marketing em cima disso. Tem que cuidar. O que a gente tem feito já de mais de 50 empresas diferentes e organizações e instituições de ensino também, a gente chegou nessa conclusão. Parece um balde de água fria, mas inovação não acontece na maioria por algumas razões principais que a gente elencou aqui. Eu gosto dessa primeira frase lá de cima, que o David Kelly, fundador da IDEA, quando eu fiz um curso lá, ele me falou no almoço. Ele falou assim, por que a inovação não acontece na maioria dos casos, em qualquer instituição, qualquer organização? Porque as pessoas não aceitam. Porque ela não é aceita. É preciso aceitar a inovação. É quase que básico, né? Fala assim, puxa, vamos aceitar a inovação? Por que é difícil aceitar a inovação? Porque é difícil aceitar mudança. As pessoas não aceitam mudança. Porque dói. Mudar dói e dá trabalho. A inovação, primeiro ponto, ela ser aceita. Peraí, um grupo, professores, diretores, escola, ambiente, empresa, organização, seja o que for, é preciso que haja inovação coletiva, colaborativa. O Fernando falou isso um pouco de manhã. Esse é o principal ponto. Né? Outro ponto aqui, apenas ideias não são suficientes, obviamente. Só temos ideias, tá, e aí, como você está aplicando essa ideia? Está aplicando na prática? Está testando? Ou é uma ideia que vai ficar lá mofando na tua cabeça, você não põe para testar, não faz um protótipo, não tenta a ideia, né? E finalmente o que o Picasso falava, o sonhador deve estar ao trabalho de realizar. Picasso foi um dos grandes gênios da humanidade que ganhou muito dinheiro em vida vendendo quadro, que na época era muito difícil fazer isso. Os artistas morriam, depois ficavam milionários, a família ficava milionária depois. Mas ele se relacionava, se comunicava, fazia, né? Além de ser muito criativo. Né? Olha um exemplo que eu acho importante em relação a por que a inovação ela pode ser desmistificada um pouco. A gente pensa em relação à tecnologia, foi falado aqui também, e não é só isso, não depende só disso. Esse é um exemplo, eu estava num parque em São Paulo, correndo, e vi um vendedor de milho no parque. E esse vendedor vendia muito milho, muito milho. E tinha dois do lado dele, perto dele, que não vendiam quase nada. Falei, cara, esse milho do cara, isso é incrível. Eu fui lá perguntar, porque alguma coisa tinha ali. Aí eu perguntei, pô, senhor, por que você vende tanto milho? Qual é o teu segredo? Ele falou assim, sabe o que eu percebi? Eu percebi que as pessoas se incomodavam quando comiam milho. O que elas se incomodam quando comem milho? Fica no dente. Fica no dente. Você sai nada, né, com plástico, assim.
E aí, ele falou assim, não, sabe o que eu fiz? Eu dou um milho e ofereço um fio dental de graça para cada um dos meus clientes. Isso é inovação. Isso é inovação, não é? Isso é inovação. Simplicidade, pensar com a cabeça do outro e resolver o problema do outro. Inovando. Então é preciso buscar inovação. Esse é um outro ponto que eu acho altamente inovador. Como que pode pessoas do mundo inteiro usar uma fita colorida no pulso? Porque diz a lenda, reza a lenda, que você dá 3 nozinhos e você tem 3 desejos, só se a fita cair sozinha. Gente, tem gente do mundo inteiro usando esse negócio. Isso é altamente inovador. É uma história. É uma história, é um desejo. Isso é inovação. Então, inovação, a gente tem que quebrar essa ideia. Inovação é complexa, inovação é tecnológica. Não, a gente não inova. Dentro da nossa escola, da nossa cidade, da nossa comunidade, não inova. Ah, não é para mim, inovação é pro Steve Jobs. Né? Olha isso aqui, eu gosto desse cara, Edmund Phelps, que falou o seguinte, Prêmio Nobel de Economia, economista, eu li isso e me chamou a atenção, inovar para ser mais feliz. Falei, cara, isso aqui tá estranho, né? Aí ele escreveu aqui, ó, é vital expor os jovens à história humana de exploração e inovação, crie seus filhos para apreciar a aventura, a experimentação, corredores saudáveis de risco, não os proteja demais. Olha que interessante, um prêmio Nobel de Economia falar, não proteja seus filhos demais, deixe ele correr risco, falar. As pessoas estão entendendo que inovação vai muito além de processos. Vai em relação ao comportamento, atitudes. Né? Então o que nós temos a ver com tudo isso? Primeiro, ou a gente aceita a mudança, ou o mundo muda sem a gente. A gente aceita a mudança, ou o mundo muda sem a gente. Tá? Que mundo é esse? Digital, colaborativo, que existe protagonismo, transparência, mundo conectado. Olha essa pesquisa, 54% das crianças perguntam primeiro ao Google e depois a seus pais. Muita gente, eu fiquei assustado, tem um cara falando, não, mas a gente via a Barça. Eu não, para ver se o ovo vinha da galinha, eu não consultava a Barça, consultava meu pai, meu avô. Agora qualquer criança e jovem, eles consultam o Google. Por que isso é interessante? Porque é uma mudança de comportamento. E a gente tem que se adaptar a isso. Como nós vamos nos comunicar com eles? Isso é fundamental, a gente tem que estar ciente disso. Né? É uma mudança brusca. Longevidade extrema, as pessoas estão vivendo mais necessidades. Incerteza, mundo de incerteza, instabilidade. Em 2020, 75% das 500 maiores empresas vão ser empresas que nós nem conhecemos hoje. São 3 anos, pode estar exagerado esse número, mas está acontecendo. Né? Robotização da sociedade, a Fernanda falou sobre inteligência artificial aqui. As pessoas, né, as empresas, as pessoas, os empregos estão sumindo por conta da automatização de tudo. Né? Então, agora eu vou chegar na parte, quanto que eu tenho, não mostrou para aqui ainda a minha, eu estou indo, hein? Ah, beleza, então tá bom. Agora eu vou na parte mais prática da palestra. Como então, eu queria dar uns toques do que a gente tem tido de experiência, de como a gente estimula a capacidade criativa na educação e o desenvolvimento pessoal, tá? Queria que vocês imaginassem agora comigo, eu queria que vocês fechassem os olhos e imaginassem que vocês estão numa savana africana, num pôr do sol, muito bonito. Pôr do sol que é final de tarde, a savana, os baobás, né? E aí, de repente, vocês estão andando e eis que surge um leão, um macho alfa de uns 300 quilos lá na tua frente. Ele te olhou, falou, cara, meu jantar chegou, né? Ele olhou, você tá imaginando? Legal. Eu queria agora que vocês pensassem em 5 segundos, eu queria que vocês imaginassem uma solução para esse problema, rápido, vamos lá. Pensem e aí quem quiser levanta e fala. Imagina a solução. Entrar embaixo do carro. Correr. Fingir de morto. Subir na árvore. Se enterrar. Tentar assustar ele. Legal. Fala. Eu meteria na cara dele.
Coragem, meu. Muito bom, hein? Um graveto. Olha que interessante. Vamos ver, vamos pensar o seguinte, o que nós respondemos aqui? Vocês imaginaram o problema, eu falei, imagine uma solução. A pergunta que eu faço agora é a seguinte, vocês imaginaram uma solução? Ou vocês pensaram uma solução? 90% a gente pensa a solução, por quê? Porque nós somos educados para isso. Nós fomos educados para pensar logicamente. Então, peraí, aí eu subiria na árvore porque, logicamente, é uma solução. Lógica, árvore. Ou eu me fingir de morto, porque o Discovery Channel uma vez disse que se eu me fingir de morto, talvez o leão não pegue. Então, eu tenho um repertório de conhecimento que eu uso. Mas olha que interessante. Ele já veio ali, já falou, a criança, né? Falou várias coisas. Já me enterro. Aí eu me finge de morto. Aí eu rezo. O adulto já é prático. A criança já vai, eu grafia tudo isso aqui. A minha filha mais nova, na época que eu perguntei pra ela falou assim, pai, eu pedi ajuda das fadas. Porque as fadas têm pozinho mágico. Não tem pozinho mágico? A mais velha, eu perguntei depois no quarto, mas ela tinha 8 na época, a mais nova tinha 5. Tinha mágico, e pozinho mágico, ela voa, né? E a mais velha falou, eu pegaria o pozinho de piripipim da Emília, né? Que vai pro baú e tal. Por que a criança pensa assim? Porque ela imagina. E nós deixamos de imaginar. Nós esquecemos, e eu fui bem claro, imaginem uma solução para esse problema. Você podia falar, eu voaria, eu teria um escudo com uma arma, qualquer coisa. Super-herói, chamaria a Liga da Justiça. Claro, se eu der vazão agora, vocês vão longe. E se veja que a imaginação, se você der vazão, ela vai. Ela vai. E a gente vai ser mais prático, né? Então, imaginação é muito diferente, mas muito diferente do que o pensar. Pensar é importante, obviamente, o pensar lógico, analítico, é muito importante, mas para a inovação acontecer, a gente precisa ter alguns passos, né? A gente perde o hábito de imaginar para pensar muito rapidamente, logicamente, dar respostas práticas. E aí a inovação não acontece, porque as pessoas têm medo de dar uma resposta e vão se sentir ridículas. Vão achar que eu sou bobo aqui e tal, né? Então, mas para a inovação acontecer, é importante imaginação, criatividade, e só depois a inovação acontece. Senão, depende da capacidade humana de imaginar, certo? Olha aqui um exemplo para mim, que é o que eu levo como o meu design thinking, viu, Fernanda? É esse aqui. Meu design thinking é isso. Quem é pai e mãe sabe disso, tá? Como que as crianças criam? Primeiro, elas exploram tudo ao redor delas. O que é isso? Imaginação pura acontecendo. Elas quebram, elas se sujam, põem a mão na massa, experimentam, testam, pegam um negócio junto com o outro. Isso é exploração. Imaginação funcionando. Depois elas constroem. Elas vão, imaginei uma solução aqui, vou colocar o papel toalha como hashi de comida japonesa e vai virar uma luneta. Certo? Construíram. A construção é a criatividade acontecendo. A imaginação já foi. Aí ela começa a conectar. Eu lembro minha filha mais velha, e aí a inovação não acontece enquanto a criança não fizer o quê? Ela não representa a arte dela. O que é a representação dela? Ela fez a luneta e fala, pai, olha minha luneta. Isso aqui eu vejo os astros da Marte e o marciano. Está representando, está testando. Eu lembro minha filha mais velha, pôs essa caixa na cabeça, ela estava fazendo um robô. Eu estava no jornal, ela pulou na minha frente assim, pá, esse robô assim. Eu, nossa filha, que legal o teu robô dela. Não sou tua filha. Cara, aí, ali, eu na hora, opa, então, peraí, deixa eu pegar meu escudo protetor dela, então, vai correndo, que eu tenho raio. Ela estava representando a arte dela, a criação dela. Porque ali, ela está inovando. Ela apresenta para quem? Para o público dela. Ela comunica, ela testa. Aí ela tirou a máscara assim, estava machucando a orelha. Ela tirou, na hora que ela tirou, ela falou, pai, agora sou eu. Entendi. Voltou, eu roubou de novo. São 3 passos fundamentais: imaginação, criatividade e inovação. E a gente vai muito pro último caso lá, né? Representação. Vamos logo inovar. Peraí, como? O que nós temos a pensar de novo? Como nós vamos divergir, questionar?
E aí, esses dias eu contei essa história para um amigo meu, e ele me falou assim, Jean, eu lembro uma vez eu na escola, e o professor, a professora me deu esse ursinho assim para pintar, final da aula, todo mundo já fez isso, né? E aí eu comecei a pintar colorido. A professora chegou do meu lado e falou assim, não, ursinho é marrom ou preto? Crime, né? E ele contou para a mãe dele, só que a mãe dele foi lá e tirou ele da escola, como você pede uma criança de 6 anos, pintar o ursinho marrom, porque supostamente ele é marrom. Enfim, aí eu discuti sobre isso. Uma semana depois, minha filha veio com esse desenho na porta de casa. Era no elevador, eu morava no apartamento ainda, e ela pôs esse desenho no elevador. Falei, cara, esse desenho é da Júlia. E é um dragão colorido com 2 cabeças. E ela me explique. Ela falou assim, Jean. Ela falou, pai, tem macho e uma fêmea. São 2. Eu falei, é verdade, você vê, né? O macho e fêmea ali? Vê, se não vê, tem um Mickey lá no canto esquerdo, lá na mão, lá, ó. E uma mini lá na cabeça né, para o adulto não conseguir ver, ela coloca um adesivo ali. Daí ela falou, o que é aquele prrr dela? Pum venenoso. Prrr, xixi ali, ácido, que não sei o que é veneno. Nossa, cara, que desenho incrível, né? Aí eu falo assim, puxa, depois que eu coloquei isso, eu falei, o que a gente precisa hoje no mundo? A gente precisa do ursinho marrom, porque ele é marrom, ou a gente precisa do dragão colorido, 2 cabeças, pum venenoso, xixi, ácido? As pessoas querem isso. Isso que falam, uau, isso não é padrão. Né? E a gente se esforça para colocar um padrão. E aí a criança, o jovem chega lá, sem confiança, não sei o que fazer, e aí o adulto também, sem aquela confiança de inovar. Então a gente precisa perceber que a inovação, ela é muito além do processo, ela é muito a ver com estímulo e em relação ao comportamento humano. Agora eu vou só citar 5 hábitos, rapidamente, 15 minutos, tá, vai dar tempo. Vou apresentar 5 hábitos para vocês aqui. A gente tem uma metodologia que a gente criou na Escola de Criatividade chamada Hábitos Criativos, que a gente vem estudando há muito tempo. A gente vai lançar um livro, a minha sócia está ali, espero que seja ano que vem, né, Lívia, que vai sair esse livro. Hábitos criativos para estimular a inovação, para que a inovação ainda aconteça na prática de maneira simples, comportamental. Né? Eu vou citar 5 que eu considero fundamentais, principalmente para a educação e a gente pensar em jovens, crianças, né? Primeiro hábito criativo, que eu acho importantíssimo, não vou entrar muito em detalhe nele, porque até a Fernanda já falou um pouco sobre isso de manhã, é essa questão de adaptação. Nossa capacidade de se adaptar, de estimular a adaptação. No mundo que a gente vive hoje, se nós não estimularmos a capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias difíceis, a gente não vive nesse mundo hoje. Né? O jovem não vai ser capaz de viver nesse mundo hoje, pela instabilidade, pela incerteza que existe. Né? Se pegar a palavra circunstância, o que significa? Círculo, instância. O que acontece no círculo ao meu redor nesse instante? Se eu não olho ao redor, eu não me adapto. Vai chegar um momento, né, que vai acontecer, que nem o Mike Tyson uma vez falou, você acha que está tudo planejado até você levar um soco na cara. Está com a luta toda, até que você levou um cruzado, aí você, cara, como é que me adapto a isso? Porque você não se preparou para isso, não olhou ao teu redor. Né? Então, a adaptação, se a gente pegar darwinismo, né, não é o mais forte sobrevive, mas sim o mais adaptado ao meio, às hostilidades, às circunstâncias, às dificuldades. E a partir das circunstâncias difíceis, a criatividade ela nasce muito mais rapidamente. Acontece, porque eu preciso me adaptar rápido. Né? Eu vou entrar mais no número 2. Criatividade tem muito mais relação com perguntas do que respostas. A nossa capacidade de fazer perguntas também vai sumindo. Ela vai se extinguindo aos poucos. Quando a gente era criança, a gente ficava, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente vai deixando de lado uma capacidade impressionante do ser humano de questionar as coisas. E aí nas organizações, nas escolas, você vê muito, nos trabalhos de faculdades, você vê muito pouca gente questionando. Ah não, um fala, outro ouve, todo mundo anota, e há pouca pergunta, porque eu não posso incomodar o outro. Né? Então a arte de fazer perguntas, ela tem muito mais a ver com criatividade do que necessariamente a arte de dar respostas simples. Você podia me dar uma resposta, eu posso perguntar para você, como é que eu faço tal coisa? Você fala, faz assim. Quem disse que essa é a melhor resposta? Eu posso ter 20 respostas. Eu gosto muito da Mafalda, né? Mafalda, a gente precisa muito mais Mafaldas na educação.
de estimular essa questão do questionamento, do que, sinceramente, esperar a obediência e a resposta pronta, o tempo todo. Né? A Mafalda é incrível, né? A Mafalda aqui é fantástica. Aí esse é um exemplo da minha filha mais nova também, recentemente. Ela estava com o Tatu Bolinha, cuidando dele uma semana, o Tatu Bola, e ela levou para a escola um dia. Chegou numa rua, em declive, ela olhou a rua e parou, ficou olhando o Tatu Bola e a rua. E eu cheguei, parei, e falei, filha, o que você está fazendo? Ela, pai, como é que ele atravessa a rua? Ela olhava assim, a largura. Aí eu deixei, falei, para, naquele momento era... Né? Eu podia falar, filha, vamos, ele atravessa com as patinhas e vamos embora. Vamos dar uma atrasada, né? Eu falei, por quê, filha? Ela falou, pai, porque ele é muito pequeno. Ele vai ser atropelado. Não vai dar tempo. Eu falei, sim, como é que você acha que ele poderia atravessar a rua? Ela ficou pensando. Eu acho que se ele virar a bolinha, ela falou, ele atravessa mais rápido. Ela testava, né? Ele virava a bolinha dela, punha assim. Aí, era uma rua em declive, ela descia assim, aí o vento bateu do lado. Ela, pai, tem um vento aqui, ó. Ele começou. Ela, pai, e ele tá indo, mas por que ele atravessa a rua, você acha que é mais rápido? Ela falou assim, porque ele é mais lisinho quando ele se encolhe, né? Porque não tem as patinhas, ele fica lisinho. E fui indo, né? Fui dando lastro. Mas por que isso é interessante, né? No final ela falou assim, pai, ele tá indo diagonal. Eu falei, diagonal, quando ela tirou, acho que tirou do Discovery Kids, sei lá, mas ela falou assim, eu fui pensando depois, falei, olha que interessante, eu não dei nenhuma resposta para ela. E ela chegou a uma conclusão. Não, ela tinha 5 anos, 6 anos. Ele vira bolinha, ele atravessa mais rápido, tem o vento e tal. Ela podia até ser uma explicação física, né? Não tem atrito, é melhor, mas eu podia ter declive. Mas ela chegou à mesma resposta, talvez que um físico chegaria. Se a gente analisar bem a grosso modo, porque ela usou a intuição dela. Ela usou a arte de perguntar. Eu fui perguntando e fui soltando. E ela deduziu, imaginou e intuiu, né? Tá? Número 3. A gente tem que aprender, além de pensar com a nossa própria cabeça, de pensar com a cabeça do outro. Como o outro pensa, né? Saber ouvir, saber colaborar, estabelecer relação de empatia, isso vocês já ouviram, acredito, ontem, hoje. Isso é muito importante. E como a gente se desconstrói, nós como professores, como eu saio do palco e ouço o outro. Deixa eu entender o que ele está me dizendo, para eu conseguir me comunicar com ele. Né? Então eu preciso aprender isso. Isso aqui é um projeto que eu fui em Hong Kong, eu fui visitar uma escola chamada The Harbor School, aconselho todo mundo a ver o site deles. The Harbor School, que é uma escola muito bacana, muito inovadora, e eles têm um projeto para estimular a leitura, que era, os alunos podiam ler, escolher qualquer livro e ler em lugares muito excêntricos. Claro que, né, tem algumas coisas perigosas ali, mas eram várias fotos e vídeos, eles faziam em lugares em cima da árvore, em lugares diferentes, estavam no canil do cachorro, eles, né, ficavam tirando foto. Só que eles tinham uma regra, né? Claro que depois de 3 semanas, 4 semanas, eles iam contar o que eles leram, contar as histórias, só tirando foto. Mas isso era uma estratégia para estimular a leitura. A criatividade, simples. O aluno, o jovem, a criança quer desafios. Ele precisa de desafio, ele quer transgredir, né? Aí, nessa parte de pensar a cabeça do outro, eu acredito muito na figura do professor mentor, né? Já foi falado isso também. Todo educador deve ser capaz de pensar a cabeça do aluno. Como ele está pensando? E eu sei que é difícil, né? 30 alunos na sala, 40, mais às vezes. Como eu identifico, né? Como que eu penso, identificar cada uma dessas cabecinhas ali, mas eu não posso negar, não posso deixar de fazer isso. Né? Achar os canais de expressão. Pediram para trazer algumas histórias minhas filhas, eu estou trazendo, tá, gente? E eu sempre falo o seguinte, no final de uma palestra, tem um cara, nossa, mas tuas filhas também são super criativas, inovadoras. Eu falei, cara, as crianças são assim. As crianças são assim, não são minhas filhas. Né? Então eu trouxe só porque eu não vou trazer meus filhos outros, vou trazer minhas filhas. Essa aqui, a Giovana, ela é louca por bichos, insetos. E ela começou a levar esse negócio, começou a coletar esses bichos de casa, levou para a escola várias vezes, até que chamou a atenção de um biólogo, pai de um aluno lá de uma turma, chamou a SPVS, grande organização de proteção à natureza aqui do Paraná, e eles ela no mangue, ela gosta desse negócio. Caçando bicho, E ela levou uma bióloga, a SPVS mandou uma bióloga na escola para falar sobre bichos.
Por causa do quê? Dela coletar e se mergulhar na lama trazendo bicho para a escola. E o professor falou, puxa, que legal. Um pai chegou, puxa, que legal. Pô, vamos trazer os biólogos, os alunos, todo mundo criaram o clube da ciência, enfim, foi um turbilhão. A cabeça do outro. Traga para dentro da escola, traga para dentro da escola de aula, né? E aí a ideia da mentoria inversa, né? Nenhuma criança, obviamente, ou um jovem é um livro em branco, né? Que ridícula essa frase, uma vez, que cunhou isso. Criança é um livro em branco, deve ser preenchido. Mas a ideia da mentoria inversa é o que a gente ouviu, o que eles têm a dizer, para a gente trabalhar para eles, né? Olha um exemplo que eu fiz um brainstorm, aí era eu, minhas filhas e um monte de criança na casa, e eu fiz um brainstorm, um toró de palpite lá com elas sobre escola dos sonhos, porque elas começaram a falar no lanche, imagina uma escola dos sonhos, eu falei, opa, isso é legal, hein? O que é isso? Uma escola que tivesse isso, aquilo, pô, vamos dar uns post-its para elas começaram a escrever o que seria uma escola dos sonhos para elas, só com um exercício de 5 minutos, vamos ver o que elas puseram aqui. Opa, pulou tudo aqui. Escola dos sonhos, o que seria? Aula de palhaço, lugares específicos para animais, aula de circo, muito bom, né? A escola dos sonhos delas. Conhecer pessoas interessantes, como pintor, astrônomo, cientista, escritor. Aula com atores, cantores e músicos. Aula de magia. Hogwarts, né? Uma pista de roller, de gelo, aula de poções. Pô! E aí eu falo, será que o professor de ciência não pode ter uma aula de poções? Pode. Sem dúvida que pode, acho que alguns já fizeram aqui. Não é possível. Vamos fazer aula de poções. A criança fala, ela encosta na parede e fala, né? Aí tem mais aqui, pequenos cineastas, aula de construção de veículos, aula de invenções, lugares de experimentos das crianças. E agora, aula de antigravidade. Certo? Né? Aula de veterinária, confeitaria, programação de jogos e robótica. Parece bobeira, é uma brincadeira, né? Mas por que a gente não faz isso? Ouvir mais, o que vocês têm a ver? O que vocês estão a fim de fazer? Aí a gente conseguir se adaptar, conseguir fazer essa comunicação direta com eles, né? Quase finalizando, viu, Fábio? O hábito número 4 é a gente escutar a nossa intuição e escutar a intuição de quem a gente está ensinando, para quem a gente está ensinando. Né? A intuição, segundo vários estudiosos, pesquisadores, inclusive o Da Vinci falou, né? A intuição é a sofisticação máxima, né? A Piaget falou uma vez, a intuição é o mais alto grau de inteligência humana. A intuição é aquele pensamento rápido, né? Aquele pensamento que você não explica. Quem aqui é intuitivo? Quem aqui é muito intuitivo? Usa a intuição ou não? Tem gente que é intuitivo e não usa, porque parece que a intuição é meio devaneio, meio delírio, meio... E a intuição muitas vezes nos dá resposta rápida, que você não anota, você não percebe, e depois de um ano fala assim, cara, eu sabia ali e eu não fiz. A minha intuição me diz que eu devo ir para lá, mas não sei como. O cara, como? Não sei. Testa. Né? Testa. Erre mais, permite errar mais. Né? O Ali Salomão falava assim, né? Gosto de ter os pés no chão, mas a cabeça eu gosto que a voe. A intuição, né? Eu gosto que a voe, eu preciso deixar a intuição trabalhar. Ela me dá a resposta mais rápida e mais ágil. Olha esse exemplo aqui, de uma caderneta que eu achei também em casa. A mais velha trabalhando, ela fazendo um trabalho de misturar um border collie, um cachorro, com um lobo. E o que daria isso? Olha onde ela chegou. Invenção feita por Julia, border collie e lobo guará. 6 litros de sangue humano. Fiquei meio preocupado com esse negócio. Ossos de lobo, tá vendo? Cachorro, litros de sódio e bitigrama de bico. Não sei o que é isso. 6.000 litros de sódio. Farinha oxigenada. Cara, olha que bloco incrível, né? Aí tinha mais aqui. Construir o que eu fiz. Tá dando um tutorial já pra você, né? Construir o que eu fiz. Colocou uns cálculos ali, ó. Depois ela disse, robô. Virou um robô e, ó, quase infalível o meu protótipo. O que é isso? Isso é genial. O que é isso? Isto é confiança. Ela usa a intuição, claro que é quase um devaneio, né? É um delírio. Só que
coloca e se permite colocar no papel e mostra, olha aqui, faça o que eu fiz. 6 litros de sangue humano. 20 gramas de farinha, ou seja, isso é confiança criativa. Isso é intuição. Ela vai, eu sei que, não sei o que vai dar, mas eu vou fazer. Né? E aí, falando nisso, intuição nos leva a erros, né? Errar mais, eu preciso errar mais, eu preciso tolerar mais o erro dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro de casa. O erro por tentativa, por tentar algo novo, não por negligência, não por relaxamento, por tentar algo novo. Stanford, agora, todo trabalho de final de curso, quando eu estive lá conversando com o pessoal, todo o trabalho de entrega de final de curso de graduação em Stanford, eles exigem que no material, no TCC, ou na monografia, estejam todos os erros onde eles erraram no trabalho. O que você errou e mudou? Onde você mudou o caminho? Onde você alterou? Onde você... Por quê? Porque ali a inovação acontece. Eles sabem disso. Não é à toa, o cara chegou no trabalho, por quê? Porque teve uma virada, teve um movimento, então eu preciso saber disso. Né? E finalmente, o último hábito que eu quero trazer, se comunique verdadeiramente. Aí o trabalho do professor é altamente importante nesse aspecto. Como eu me comunico verdadeiramente com o meu aluno, com o meu jovem, com o meu filho. Estabelecer essa relação de comunicação direta. E se a gente pensar, eu sou da área de comunicação, não é por isso que eu estou falando isso, mas eu sou comunicador, mas sem comunicação não há criatividade, não há inovação. É preciso estabelecer uma relação. Né? E comunicar, se a gente, pelo lado muito simples, é tornar comum. Tornar algo comum ao outro. Não é algo complexo demais, né? Não vou contar essa história, não vai dar tempo. Então, pais, professores, profissionais que se comunicam, eu digo que são polinizadores de ideias. Pais, professores, né, e educadores se comunicam, polinizam ideias. Eles vão em vários cantos polinizando as ideias e juntando os pedaços, né? Então, para fechar agora, o resumo do que eu falei aqui, inovação, gente. Primeiro, ela acontece se houver exploração, imaginação, né? Aceitar desafios, aceitar a inovação, entender necessidades, ouvir, observar ao redor, conectar vocações. Ela acontece se tivermos construção, eu falei lá, o pensamento da criança, né? Juntar as coisas, não julgar, repensar modelos, não ter medo do erro. E ela acontece se houver representação. Ou seja, apresentar a ideia, testar a ideia, mostrar para quem precisa ver isso no processo, testar quem come quando, a gente precisa representar. Né? E aí, os últimos 2 minutos eu prometo, criatividade na prática, em casa, no trabalho, toques finais, só porque eu vou sortear um negócio aqui no final. Tá? Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Em relação ao que eu tenho visto nas escolas, no trabalho que é feito em escolas, em diversas organizações, a gente precisa valorizar mais o simples. Lembra que eu falei de desmistificar a inovação? A gente não ficar muito nesse negócio complexo, processo, tecnologia, precisa de muito dinheiro. A gente pode inovar a partir do simples, e aí em criança e jovem a gente tem que deixar de abusar da complexidade, a gente ir mais para o simples, se comunicar diretamente com eles, valorizar a simplicidade. Esse é um livro que eu estou lançando, provavelmente esse ano aí, esse ano não vai dar mais. Ano que vem, é uma série que eu tenho escrito das minhas filhas há 7 anos, de brincadeiras simples e de graça que não exigem dinheiro, só criatividade. O que eu tenho relatado há 6, 7 anos com elas, inclusive uma série no Facebook, está virando um livro, de como é importante a gente estimular o simples, o criativo, o lúdico, sem necessariamente consumir ou complexidade. Né? Conte histórias e conte histórias. Invente histórias. Histórias criam laços, né? Fortes entre as pessoas, entre educadores, alunos, pais e filhos. Valorize os canais de expressão das crianças. Qual é o canal de expressão do seu filho, do seu aluno, de quem você está trabalhando. Crie senso de pertencimento. Fundamental esse senso de, puxa, eu pertenço a algo maior que eu. Todo ser humano precisa pertencer a algo maior que ele. Não é à toa que a gente pertence a uma família, a uma igreja, a um clube, enfim. A gente precisa pertencer. E a criança, o jovem, precisa sentir parte de algo maior. A sala de aula, o professor que ele se relaciona, o pai dele, a família dele. Né? E aí, para fechar agora mesmo, esse livro eu vou sortear aqui. Essa história eu vou contar rapidinho. A minha filha mais velha, há 2 anos atrás, ela chegou assim, pai, ela não queria ler, não estava lendo muito. Todo pai se preocupa, puxa, tem que ler, tem que ler, tem que ler. E aí ela falou assim, pai, por que eu não posso escrever minhas histórias?
Falei, boa pergunta. O que você quer fazer? Eu queria fazer um livro das minhas histórias, que ela super inventa histórias e tal. Falei, eu te ajudo. Comecei a ajudar ela. Como é que você quer fazer? Quero fazer 5 histórias do meu amigo imaginário, do não sei da onde, não sei do que, blá, blá, blá. E ela começou, à mão, né, 9 anos, só fazer o livro dela, fez uma história, deu a semana que, faz a outra, ela fez outra, eu fiquei só estimulando, ela foi fazendo. Passaram 2 meses, faltava, ela comentou com a professora, ela não tinha comentado com a professora dela, e a professora falou assim, nossa, que ideia incrível, vamos lançar na feira do livro da escola daqui a um mês. Ela chegou em casa, pai, professora, vamos lançar o livro, tô perdida, não vai ter tempo. Eu falei, não, peraí, vamos lá. Aí a professora me ajudou, eu também, a minha mulher é designer, fez só a diagramação do livro, ela ilustrou o livro inteiro, a Júlia ilustrou sozinha, fez todas as histórias, a gente só compilou, a gente pôs uma copiadora, custou R$25 cada livro, muito caro, imprimimos 30 livros e faltava uma semana, deu tempo dela lançar na feira do livro, na escola. Claro que tinha 3 escritores, ela foi a mais assediada de todos, né? E saiu com um sentimento de pertencimento impressionante, né? A partir daquele momento, em seguida já, ela começou a ler quase que um livro a cada, 2 meses ela lia um livro. Virou mais leitora. A partir de algo que ela não era, ela gostava de desenhar, ela adora ilustrar, desenhar. E aí esse livro foi lançado lá, que é o Histórias de Júlia. E por que eu estou contando essa história? Porque aquela ideia de você identificar um canal de expressão, eu sabia que com ela, se eu falasse, leia livro agora, ela não ia ler. Ela não ia ler. Ela vai poder... Isso aqui é uma outra forma de eu me comunicar com ela, de eu achar o canal de expressão dela, e agora ela lê muito mais e está querendo lançar o segundo livro dela. Apesar de que ela prefere mais desenhar, né? E aí ela dedicou, enfim, a todas as crianças que sonham. Aí o Eloy Zanetti, meu sócio, na época, escritor, ele fez o prefácio para ela ficou super orgulhosa. Tá? Enfim, as histórias são belíssimas, são lindas, né? E o que isso gera finalmente aqui, eu acho que o que a gente conseguiu fazer com ela e também, essencialmente, a professora, também nessa hora, vamos lançar na Feira do Livro, ela criou Encantamento. Puxa, tanto que até hoje ela fala, a melhor professora da minha vida foi a Thaís, do 4º ano. Ela fala até hoje. Né? E eu falei com a Thaís, você criou Encantamento nela. Encantamento, segundo os Guaranis, acho belíssima a descrição, uma vez estava fazendo um trabalho no Paraguai, e um cacique Guarani falou para a gente, sabe o que significa encantamento? Um Guarani? Não. Estar junto sem estar presente. Quando você toca alguém, verdadeiramente ajuda alguém, ou se comunica diretamente com alguém, que você pode ir embora da vida dela, mas você não vai sair da vida dela nunca mais. Né? A Thaís foi isso com ela. Né? Até hoje ela fala com a Thaís, esse livro, enfim, até hoje esse livrinho a gente... Tem mais, a gente imprime lá, mais uns 20, bem por 25, ela ganha 5. Né? Tá? Então, gente, é isso. Eu queria fechar só com a frase final do Pequeno Príncipe, em criatividade, na educação, nossas relações humanas. Para mim, eu acredito muito nisso. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos. A gente tem que ir muito além do nosso olhar. Tá? Muito obrigado, gente. Obrigado pela paciência de vocês.